Olá, graça e paz. Sou o pastor José Carlos e quero convidar você a prosseguirmos em nossa jornada de reflexões no Evangelho de Marcos. Este é o vídeo número 15. Se você está chegando agora, todos os vídeos que já produzimos podem ser encontrados tanto no Facebook quanto no YouTube. E se você tem acompanhado estes estudos e eles têm edificado a sua vida, eu peço que os compartilhe e com isso você nos ajuda a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Já estamos trabalhando no capítulo 3 e depois de ter curado o homem da mão atrofiada dentro da sinagoga, em um dia de sábado, Marcos nos informa que Jesus retirou-se com seus discípulos para as margens do chamado Mar da Galileia. E uma grande multidão seguia, procedente de várias regiões. Isso naturalmente se devia ao fato de que Jesus curava muitas pessoas de todo tipo de enfermidade, bem como expulsava os demônios. Nos versículos 11 e 12, mais uma vez, Marcos informa que os espíritos imundos, quando viam Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia severamente, pois não queria que o expusessem à publicidade. É muito irônico pensar que os fariseus, os saduceus e as autoridades religiosas dos judeus se recusassem, apesar de todas as evidências, a reconhecer Jesus de Nazaré como o Messias prometido pelos profetas de Israel. E, obviamente, mais difícil ainda, reconhecê-lo como Filho de Deus. No entanto, os demônios não tinham nenhuma dificuldade em fazê-lo. Aliás, é bom que se diga, o diabo não é ateu. Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, verso 19, ele vai dizer o seguinte: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Realmente o diabo não é ateu. Entre os versículos 13 e 19, Marcos então vai passar a nos apresentar a formação do chamado Colégio Apostólico. Esse grupo foi formado por 12 discípulos. Obviamente, Jesus teve um número maior de seguidores, mas a estes 12, Jesus os convocou para uma missão especial. E a partir dali, eles passaram a ter uma convivência bem mais próxima com o Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva não demoraria em reconhecer nestes homens a autoridade espiritual para que fossem os transmissores dos ensinos e fatos da vida de Jesus. Eles se tornaram, por assim dizer, as bases da igreja, sendo o Senhor Jesus, obviamente, o fundamento principal. A autoridade dos apóstolos, portanto, residia no fato de que eles haviam convivido com Jesus e eram testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, esses, e somente esses, incluindo Paulo, que se converteria depois, podem e devem ser considerados os legítimos apóstolos de Jesus Cristo. A esses homens, o Senhor Jesus chamou para estarem com ele, aprenderem dele, e então foram os mesmos nomeados apóstolos, e o Senhor então os enviou a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Vale observar que a palavra apóstolo é uma palavra grega, transliterada para a língua portuguesa, cujo significado é enviado. A formação desse grupo mereceria um estudo à parte, mais aprofundado, quando consideramos a sua composição. De qualquer modo, numa análise superficial, podemos dizer que Jesus, contrariando os conceitos naturais de seleção, não escolhe seus seguidores mais próximos com base nos seus possíveis talentos naturais, ou na perfeição, ou no potencial de excelência. O que vemos é que Jesus trabalha com seguidores nada promissores. Tiago e João, por exemplo, tinham um temperamento meio explosivo e, por conta disso, Jesus os apelidou de filhos do trovão. Simão,
ironicamente, passou a ser chamado de Rocha, Pedro, né? A despeito do seu temperamento instável, impulsivo e inconstante. Havia ainda um outro Simão, apelidado de Zelote, pertencente a um partido que se opunha fortemente a Roma. Enquanto isso, Mateus era um funcionário do Império Romano, sendo ele cobrador de impostos. Judas Iscariotes ficaria conhecido como o traidor, aquele que venderia Jesus por 30 moedas aos líderes, às autoridades religiosas dos judeus. Tomé ficou conhecido como aquele que questionava, aquele que duvidava de tudo ou que só acreditava vendo. Pelo menos 4 pescadores faziam parte do grupo. Eram pessoas humildes, até um pouco rudes. Mas, como Philip Yancey, em seu livro O Jesus que eu nunca conheci, escreveu, abre aspas, de tal bando de nécios, Jesus organizou uma igreja que não parou de crescer em 19 séculos. Fecha aspas. Eu costumo dizer que o grupo dos 12 é o que poderíamos chamar de amostra grátis do que se constitui a comunidade dos cristãos, a igreja. E não falo aqui da igreja instituição e muito menos da igreja templo. Estamos falando da igreja como organismo vivo, uma vez que ela é o conjunto daqueles que têm tido uma experiência salvadora em Cristo Jesus, formando dessa forma, em consequência, o corpo de Cristo, sendo o próprio Cristo a cabeça desse corpo. Essa igreja ela precisa ser vista em seu duplo aspecto, universal ou invisível e local ou visível. No seu aspecto universal, essa igreja ela congrega então todos os remidos, todos os salvos, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Já no seu aspecto local ou visível, a igreja se manifesta nas comunidades cristãs que se identificam por vários nomes, nas várias denominações cristãs, que têm um endereço localizável. A igreja local ou visível, consequentemente, está sujeita a todos os tipos de pessoas. Crentes genuínos, pessoas realmente convertidas e comprometidas com a obra de Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo, mas também há aqueles que se associam à igreja por motivos os mais variados, sem que tenham para isso se convertido verdadeiramente a Jesus Cristo. Nós encontramos essa realidade no grupo apostólico, onde temos ali uma maioria de convertidos, ainda que oscilando em seus graus de espiritualidade, e temos a figura de Judas Iscariotes, que nunca se converteu verdadeiramente. Inclusive, Judas ocupava o cargo de tesoureiro do grupo e há informações nos evangelhos de que ele já andava surrupiando a bolsa. Mas é aquilo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos adverte na sua palavra, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E com isso, querido, entenda uma coisa, a igreja não é a causa, ela não salva ninguém. A igreja é a consequência, a igreja é a congregação, a assembleia daqueles que tiveram, supostamente, uma experiência genuína, uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela deverá ser composta por todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí eu pergunto a você, você já recebeu a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que é que você está esperando? Meu querido, nós queremos ficar por aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção
e convidá-lo para o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e receba então um forte abraço. Que Deus o abençoe.